Olá, queridos amigos. Estamos agora iniciando mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui através do canal Espiritismo Estudos para a Vida. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos estudando o último capítulo do Evangelho e estamos estudando as preces por aquele mesmo que ora, ou seja, as preces que eu posso fazer em favor de mim mesmo. Estamos aprendendo muitas ferramentas importantíssimas para a boa sequência das nossas vidas aqui na Terra, para as nossas boas escolhas, para o bem viver em geral. A prece de hoje é dirigida para a situação de um perigo iminente. Quando nós estamos naquela situação de perigo, temos a prece para também nos ajudar a atravessar essa situação. Então vamos lá. Nós estudaremos então os itens que vão de 34 a 35, apenas 3 parágrafos que compõem essa prece para a pessoa que está diante de um perigo iminente. Vamos lá. Prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Então, entendamos o que o prefácio começa a nos explicar. Ele está dizendo que cada perigo, pelo menos aqueles perigos, né, que a gente não causou, ou mesmo os que a gente causou, mas aqueles perigos que vêm talvez de forma inesperada, aqueles perigos que estão fora do nosso controle, com os quais nós nos aterrorizamos, né, nos amedrontamos algumas vezes em nossas vidas, quando estamos diante disso, não estamos diante de nada mais, nada menos do que de uma advertência que Deus nos dá. Uma advertência que nos lembra sobre a nossa fraqueza e a fragilidade da vida do espírito encarnado. A vida a ser ameaçada é apenas a vida na carne. Nós aprendemos com a doutrina espírita que somos imortais, portanto, jamais iremos morrer. Então, uma advertência que Deus nos dá quando permite que nós vivamos um perigo e, ao mesmo tempo, um lembrete do poder que ele tem. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, nem rico, nem pobre, nem religioso de qualquer religião, nem qualquer etnia, nem criança, nem adulto. Todos estão sujeitos a esse mesmo aspecto. A nossa vida é uma vida que está acontecendo aqui na Terra, mas que está sempre nas mãos de Deus. Pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos assim, o grande e o pequeno. Né? Então, o começo desse prefácio, esse primeiro parágrafo, traz essa lembrança sobre o poder de Deus, nos diz que os perigos são uma advertência e que nós, quando não podemos controlar a situação, precisamos nos lembrar de tudo isso. Bom, parágrafo 2 que traz uma espécie aqui de conclusão para a gente de tudo isso. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever. Bom, e aí a gente tem uma infinidade de exemplos para dar a respeito disso, né? A gente pode analisar a natureza do perigo que vivemos e a gente vai encontrar o processo educativo necessário. Vamos pensar nos dias de hoje para um exemplo coletivo. Um temporal que trouxe a chuva em poucas horas, a chuva que deveria cair no período de um mês para a nossa cidade. E aí, alagamentos, pessoas desabrigadas, coisas materiais perdidas, danos morais para algumas pessoas, materiais para muitas outras. Natureza desse perigo que foi vivido. Uma catástrofe natural. Se a gente analisar
se a gente analisar de onde ele veio, a gente vai ver que ele é, na palavra do Evangelho, uma punição, mas uma consequência, né? Uma consequência de uma falta cometida ou de um cumprimento de um dever. Qual é a falta cometida em termos sociais? Qual é o cumprimento do dever que a sociedade não teve? Os cuidados com o plantio de árvores, com o reflorestamento, os cuidados com a emissão de carbono, com o aquecimento global, os cuidados com o lixo que nós jogamos em qualquer lugar e que entopem os bueiros, que danificam os sistemas de água, de captação de água de nossa cidade. Enfim, a gente vai encontrar uma série de ações que nós praticamos enquanto sociedade que acabaram causando aquele temporal, né, aquele evento climático extremo com os quais nós estamos convivendo atualmente. A gente pode transferir esse tipo de perigo para a nossa vida individual, claro. Passei por um momento no trânsito em que minha vida esteve colocada em perigo. A gente pode estar numa velocidade acima da velocidade recomendada, por exemplo. Deixamos de cumprir com o nosso dever de cidadão. Então, veja, a gente tem diversos tipos de perigo que nós vivemos no nosso dia a dia e que a gente vai verificar que a maioria deles está aqui em uma falta que a gente comete, é consequência de uma falta do cumprimento de um dever. Portanto, é ao mesmo tempo punição e processo educativo, quando a gente vive um perigo desse tipo, né? É isso que o Evangelho está nos ensinando agora. Que diante de um perigo iminente, a gente deve lembrar da fragilidade de nossa vida e que a gente deve lembrar que a gente tem deveres a serem cumpridos para que a gente possa trazer a nossa vida dentro de um âmbito de segurança possível de ser vivido, né? Mas que mesmo fora desse âmbito, depois entra o poder de Deus e entra o nosso compromisso com o viver bem, com viver uma boa vida, para que a gente não corra mais esses perigos e, em correndo o perigo, é que a gente possa ter a consciência tranquila, né? Vamos para a prece, então. Prece final. Depois do prefácio, a prece, né? Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Pedido de socorro a Deus e ao anjo da guarda. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Eu não estou pedindo para não desencarnar. Estou pedindo que se cumpra a vontade de Deus, se a vontade dele for que eu desencarne. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Bom, vejamos, né? Essa é uma prece muito simples, porque muitas vezes, diante de um perigo, a gente não tem tempo de muitas palavras. Mas é uma prece que exalta a confiança e a entrega que nós temos de nossas vidas aos cuidados divinos, em primeiro lugar. É também uma prece de arrependimento. É uma prece de compromisso para a sequência de nossas vidas, né? Que o restante da minha vida eu repare o mal que haja feito. Se eu tiver que sucumbir, que eu sucumba. Mas que se eu ficar, que eu possa ali reparar o mal que eu haja feito. Então, meus amigos, diante dos perigos que a vida nos traz, diante daqueles perigos que expõem a fragilidade de nossas vidas, que nós nos lembremos, em primeiro lugar, do poder de Deus e de nosso compromisso com suas leis. Confiemos na mão amorosa do Pai Celestial, porque a maioria, a grande parte, como vimos aqui, desses perigos é causada por nós mesmos, social ou individualmente falando. Mas que Deus aproveita desses momentos para nos lembrar de que nele podemos confiar e devemos confiar, e de que, na sequência de nossa existência, seja aqui ou no plano espiritual, nós devemos ter cuidado no cumprimento de nossos objetivos maiores, que são a adequação de nosso pensamento, de nosso sentimento e de nossas atitudes com as leis divinas. Aí, com a consciência tranquila, a gente segue a vida nos moldes que Deus projetou para a gente.
Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pela companhia em mais um estudo. Que nós possamos aproveitar das preces que estamos aprendendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que elas tranquilizem a nossa existência e que elevem o nosso modo de viver aqui na Terra para uma vida muito mais justa, mais tranquila, mais serena. Um abraço fraterno, nos vemos em breve com a sequência do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até logo mais.